Então, assim, na aula de espelhos, né, eu falei sobre vocês as formações de imagem, né, dos raios, os raios notáveis dos espelhos, inclusive. Então, vou gravar um videozinho aqui para explicar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre essa questão dos espelhos em si, né, das formações das imagens em espelhos esféricos. Então, nós temos aqui o nosso objeto. Só vou fazer uma arte nele aqui para ele ficar um pouquinho mais bonito, pelo menos, né? E um espelho, né? A princípio, ó, como eu tenho o objeto desse lado, né? Esse espelho é um espelho côncavo, então vejam que as curvaturas deles estão para cá. Desenhei ele da forma didática, né? Que é a melhor forma possível. Então nós vamos falar dos raios, né? Desse espelho, como que eles se comportam. Então, assim, ó, né, os raios notáveis dele, que são através desses raios que nós teremos formação de imagem. Eu preciso lembrar, assim, que o raio, né, ele bate no espelho, reflete, e onde dois raios se encontram, dois raios refletidos se encontram, eu tenho a formação da minha imagem. Então, eu vou primeiro pegar aqui, né, começar com o primeiro raio, que é o paralelo, né. Então, vou fazer um raio paralelo ao eixo óptico. Então, ó, um raio paralelo ao eixo óptico. Depois eu vou fazer as modificações de cores e tudo mais. Vou colocar uma semi-reta aqui para um lado, ela pintada, e para o outro lado eu coloco ela como sendo pontilhada, né, para o lado de dentro do espelho. Então, um raio, né, ele vem, bate no espelho, né, um raio que vem paralelo ao seu eixo óptico. Aqui nós temos o eixo óptico, temos o vértice, temos o foco, temos o centro de curvatura. E esse raio, né, após ele bater no espelho, ele vai refletir. Então, do ponto em que bate no espelho, ele reflete sobre o foco. Então, essa daí é uma característica, né, uma característica que nós temos sempre que se fala de espelhos, né? Falando de espelhos esféricos. Então, todo raio paralelo ele bate no espelho e reflete sobre o foco. Eu vou fazer a volta desse raio, não vou traçar todo, senão fica muito raio aí, né? Então eu vou fazer agora aqui, né? O raio que bate, né? Passa pelo objeto, aqui lembrando que o objeto é encostado no meu eixo óptico, passa pelo foco e reflete paralelo. Para fazer paralelo, eu vou usar uma reta paralela, né? Então vou usar aqui, ó, né? Ele reflete paralelo exatamente nesse ponto. Vamos ver como é que fica, né? Já tá originando correto aqui, ó. Beleza? Então aqui, ó, nesse ponto de encontro entre os dois aqui, ó, nós temos a formação da nossa imagem. Então a imagem vai se formar do eixo óptico até aqui, tá? Do eixo óptico até esse ponto. Como o meu objeto está perpendicular, eu vou desenhar minha imagem perpendicular também, né? Depois eu excluo isso aqui também, essa reta. Feito isso, né, só vou fazer um ponto aqui para eu saber onde que ela ficou ali. Vou fazer algumas alterações nesse ponto e já vou desenhar já vou colocar as informações da nossa imagem. Vou tirar essa letra só e vamos colocar aqui um triângulo voltado para baixo, semelhante ao que eu coloquei, né, no objeto. Ele é voltado até esse aqui é bom colocar uma imagem que seja mais neutra, né? Vamos deixar assim mesmo, tá? Então aqui vai formar a nossa imagem, né? A nossa imagem vai se formar aqui. Para representar a imagem eu vou colocar um vetorzinho, né? Vou colocar um vetor aqui, desse ponto até esse ponto. Vou dar uma editada nesse vetor, só para ele ficar aparecendo um pouquinho mais. Vamos colocar aqui imagem, né, escrito para ele. Colocar para ele exibir o rótulo. Vamos mudar a cor, vou colocar vermelho, né? A imagem geralmente ela vai aparecer só por questão assim mesmo, né? São questões de visualização, né? Coloquei ela em vermelho, apareceu aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dela também, para ela aparecer, para ela ficar legalzinha para nós aí. Beleza? Então, esses são, né, os raios. Eu posso mudar, eu vou esconder essa reta, vamos esconder essa reta aqui, ó. Diminui um pouco essa poluição visual que gerou aqui. O que nós podemos fazer também, assim, para ficar um pouco menos
digamos, poluído aí, é trocar as cores, né? Eu fiz só 2 raios, né? Poderia fazer mais, poderia colocar mais raios presentes aí. Com esses 2 eu já tenho a formação, mas vamos ver assim, ó. Se eu colocar o raio que passa pelo centro de curvatura, ele vai passar pelo mesmo ponto. Se eu fazer aquele raio que vai pelo vértice e volta com o mesmo ângulo, ele vai dar no mesmo ponto de novo. Então olha aqui, ó, né? Até posso fazer a reta agora aqui, ó, né? O terceiro raio, né? Que são os 3 que nós temos. Então vai paralelo, bate no espelho, reflete pelo foco. Vai pelo foco, bate no espelho, volta paralelo. Vai, né, pelo centro de curvatura, vai e volta pelo mesmo caminho. Né? Então vejam que passa pelo mesmo ponto. E o do vértice, ele vai e volta com o mesmo ângulo. Né? Então se nós colocarmos aqui, ó, só vou marcar ele aqui, vou colocar uma medida de ângulo, vamos ver que esse cara aqui também vai ficar, o ângulo é exatamente o mesmo para os dois lados. Ó, vamos achar o ângulo aqui, ó, só para comprovar a existência desse outro aqui, ó. A medida de ângulo tá aqui, ó, né? Então, ó, aqui, aqui e aqui, ó. Deu um ângulo 17,7. Vamos ver quanto que dá esse aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Também deu um ângulo 17,7, ó. Tá? Então, independentemente de como esse raio, então esses são os 3 raios notáveis, né? Ó, se ele for aumentando o ângulo, os 2 ângulos aumentam juntos. Então aqui, por que acontece isso, né? Como eu comentei com vocês em aula, ele acontece esse processo aqui porque essa reta aqui ela forma um ângulo de 90 com a superfície do espelho. Então ela age como se fosse anormal ao espelho. Por ela agir como é normal, consequentemente, ela vai formar um ângulo de 90. Vamos pintar essas retas aqui, né, para ficar um pouco mais visível, né, para não ficar tudo a mesma cor. Então, ó, o que foi paralelo e voltou pelo foco, eu vou colocar ele amarelo, tá? E o refletido dele também eu vou pintar de amarelo, do mesmo amarelo que eu pintei ele, tá ok? O que foi pelo vértice e voltou pelo vértice, eu vou colocar ele em azul. Foi pelo vértice, o que voltou pelo vértice, azul também. O que foi pelo foco e voltou, voltou paralelo aqui, vamos colocar ele nesse tomzinho não azul, já foi, vou colocar aqui, ó, nessa cor aqui, ó, tá? E o que voltou paralelo também, né, pintado a mesma cor. O que foi e voltou pelo centro de curvatura, vamos colocar ele nessa cor aqui, ó. Então agora está tudo pintado, né? E esse aqui eu vou pintar de preto, né? Que são os elementos fundamentais. Então esse de preto, esse aqui de preto também, tá? Para não ficar tanto raio, né, envolvido aí, eu vou colocar umas semi-retas, eu vou colocar pontilhado do outro lado. Isso aqui é só firula, né? Isso aqui é coisinha assim que não influencia no nosso desenho, né? Então esse cara aqui era amarelo, né? Eu já vou deixar ele amarelo de novo, tá? Isso aqui é só para ele ficar, para ele aparecer essas semi-retas aqui, para não ficar essa coisa, né, de tudo no mesmo. Daí os que passam para o outro lado eu vou pontilhar, só para também representar isso aí, tá? Opa, essa semi-reta aqui eu coloquei ao contrário. Ela tem que sempre partir do espelho, a semi-reta. Então aqui, ó, ela tem que partir do espelho para o objeto, porque daí ela fica só para trás do espelho, ela não passa para frente dele. Beleza, né? Vamos pintar essas semi-retas aqui nas cores que nós tínhamos lá. Então, ó, peguei a primeira semi-reta, vou pintá-la de amarelo, a refletida amarela também. Então, o pessoal até achando, né, que por que o professor tá fazendo isso, né? Se tu vai deixar da mesma cor, você já vai entender. Tá? Então, esse aqui era um azul royal, né? Essa outra cor aqui, eu acho que é essa daqui, né? Se eu não me engano. Essa aqui também é essa daqui. Essa daqui é esse aqui, ó, né? Então, fechou, né? Não sei se eu peguei a semi-reta aqui. Esse aqui não vai ter semi-reta, esse louco. Esse aqui eu não coloquei semi-reta em cima. Vai ter quando ela ficar bem pertinho do espelho aqui, ó. Deixa eu jogar ela mais pra cá, ó. Deixa eu esconder essa barrinha aqui. Arrastar meu coisa um pouquinho pra cá. Agora sim, né? Agora eu tenho onde colocar a minha semi-reta aí.
Vamos achar a semi-reta lá e vamos incluir ela ali. Então assim, isso aí, como eu disse, isso aí é parte artística, né? Não tem, como eu digo para vocês de vez em quando, isso aí é frescura, né? Então não tinha necessidade de fazer, mas eu acabei querendo colocar esses valores, né, mostrar assim para vocês, porque alguém me disse na aula aquele dia que não apareceu e eu fui conferir. E é bom que vocês vejam esse tipo de coisa, né? Eu fui conferir no material que eu postei para vocês e realmente não foi, né? Isso aqui não foi gravado. Vamos só finalizar do outro lado e já vamos brincar com essas imagens e ver o que vai acontecer com elas aqui, ó. Então aqui, ó, vamos abrir as configurações novamente e vamos pontilhar isso aqui, ó. Aqui eu só vou vir em estilo aqui e vou colocar as pontilhadas, porque pro lado de cada espelho elas são as projeções, né? Então aqui são projeções daqueles raios, porque aqui eu tenho o lado do meu espelho, né, que é o lado, a parte de trás, não a parte espelhada. Então tá aí, ó, né? Todas as projeções colocadas pontilhadinhas. Beleza? Vamos fechar isso aqui. Podemos fechar isso aqui e podemos fechar isso aqui. Agora podemos analisar nossa imagem, né? Então aqui nós temos, né, quando eu tenho o objeto antes do centro de curvatura, lá do espelho, né? Por mais que eu afaste ele nunca vai passar do foco. Então veja assim, né? Meu objeto vem de lá e a minha imagem está sendo formada aqui, ó. Então o meu objeto vem do infinito até o centro de curvatura e a minha imagem percorre só essa distância aqui, ó, né? Até eles dois se encontrarem sobre o centro de curvatura. Então aqui, ó, aqui eu tenho uma imagem real, invertida e menor. Lembra que a imagem real sempre invertida. Sobre o centro de curvatura, eles ficam do mesmo tamanho. Quando o meu objeto passa do foco para frente, passa a acontecer isso aqui, ó. Veja que como eu não tenho mais espelho ali, né, alguns raios acabam sumindo, mas eles continuam existindo, né? As retas que deram origem a eles continuam existindo. Se eu colocasse aqui um espelho infinito, ia ter todos os raios presentes aí, por isso que eles mudam para pontilhado alguns deles. Então vejam aqui, né? O meu objeto passou do centro de curvatura para frente, vejam que, ó, a imagem vai ficando maior. Então aqui eu tenho uma imagem real, invertida e maior, tá? Desde que o meu objeto vem daqui até aqui, aqui ele fica muito grande, ó, ele vai se distanciando, ela fica muito grande, ela desaparece daqui, ó, porque desaparece o meu espelho também, consequentemente vejam que o raio refletido paralelo some, daí por isso que a imagem desaparece, não vai continuar indo até lá no final. Se eu fizesse um espelho com uma borda mais longa um pouco aqui, ó, eu teria essa visualização. Quando o objeto chega sobre o foco, nós temos aquela situação, né? Vejam que os raios refletidos são paralelos. Se eles são paralelos, eles não se encontram, tá? Consequentemente, eu não tenho formação de imagem, mas se forma no infinito. Quando eu passo do centro de curvatura para cima, para frente, veja o que acontece, ó. A minha imagem vai aparecer lá do outro lado. E todos os raios são verdadeiros, ó. Todos os raios continuam. O paralelo volta pelo foco, eu vou ter que pegar a projeção, logicamente. Ela só começa a aparecer a partir do momento que eu tenho espelho, né? Enquanto eu não tenho espelho, ela não aparece, tá? Então, até no espelho, agora vai ser uma imagem que tipo? A direita, virtual e maior. Então, o espelho côncavo, ele forma todos esses tipos de imagem dependendo onde eu coloco o meu objeto. Por que eu não coloquei os tracinhos ali, ó? Porque se eu inverter o meu objeto de lado, colocar meu objeto para cá, ó, eu tenho um espelho convexo. Então aqui, ó, eu tenho a imagem do espelho convexo. O espelho convexo sempre vai formar esse tipo de imagem aqui, ó. Ela vai ser uma imagem virtual, direita e menor. Sempre, tá? Quando ele passa para cá, eu tenho o espelho côncavo. Quando ele passa para cá, eu tenho o espelho convexo. Então tá aí, né? E os raios continuam sendo, né, verdadeiros, os mesmos raios. Só que vejo que quando passa para cá, nós trabalhamos com a questão da projeção dos raios, tá? E não dos raios reais, como o que acontece aqui. Beleza, gente? Então, era isso, né? Era a formação de imagens, que não acabei devendo para vocês. Está disponível aí agora, certinho? Até mais.